adorando a colina de Govardhana. Enquanto estavam entretidos com os brahmanas que estavam demasiado envolvidos na execução de sacrifícios védicos, Krishna e Balarama viram que também os pastores de vacas estavam fazendo preparativos para um sacrifício similar, a fim de apaziguar Indra, o rei do céu, que é responsável pelo fornecimento de água. Como se afirma no Chaitanya Charitamrita, um devoto tem fé forte e firme na compreensão de que, estando tão somente ocupado na consciência de Krishna e no serviço transcendental amoroso a Krishna, ele está livre de todas as outras obrigações. Um devoto puro do Sr. Krishna não precisa executar nenhuma das funções ritualísticas prescritas nos Vedas. Nem tampouco é necessário que ele adore semideuses. Como é um devoto do Sr. Krishna, é coisa entendida que ele executou todos os tipos de rituais védicos e todos os tipos de adoração aos semideuses. Não é com a simples execução de cerimônias ritualísticas védicas ou com a adoração aos semideuses que se desenvolve o serviço devocional a Krishna. Mas aquele que está totalmente ocupado a serviço do Senhor já completou todas as injunções védicas. Krishna mandou que seus devotos parassem com todas essas atividades, pois ele queria estabelecer firmemente o serviço devocional exclusivo durante sua presença em Vrindavana. Por ser a personalidade de Deus onisciente, Krishna sabia que os pastores de vacas estavam fazendo preparativos para executar o sacrifício a Indra. Mas, por uma questão de etiqueta, ele começou a fazer perguntas com muito respeito e submissão a personalidades já de certa idade, tais como Nanda Maharaj. Krishna perguntou a seu pai: meu querido pai, que arranjo é este que estão fazendo para executar um grande sacrifício? Qual é o resultado de tal sacrifício e a quem se destina? Como é executado? Quero ter a bondade de me informar. Estou muito ansioso por conhecer este modo de proceder. Por isso, por favor, explique-me a finalidade desse sacrifício. Após este interrogatório, seu pai, Nanda Maharaj, permaneceu calado, achando que seu jovem filho não seria capaz de compreender as complexidades da execução do Jagya. No entanto, Krishna persistiu. Meu querido pai, não há segredo para aqueles que são liberais e santos. Não consideram ninguém como amigo ou inimigo, porque são sempre francos com todo mundo. E mesmo se considerarmos aqueles que não são tão liberais, não deve haver segredos para os membros da família e os amigos, embora possa se guardar segredo para as pessoas que são hostis. Portanto, você não pode ter nenhum segredo para mim. Todas as pessoas se dedicam a atividades fruitivas. Algumas sabem o que são estas atividades e conhecem os resultados delas, e outras executam as atividades sem conhecerem o objetivo ou o resultado. Uma pessoa que atua com pleno conhecimento obtém todo o resultado. Uma pessoa que atua sem conhecimento não obtém um resultado tão completo. Por isso, por favor, diga-me qual o objetivo do sacrifício que vocês vão executar, conforme a injunção védica, ou é simplesmente uma cerimônia popular? Por favor, me informe pormenorizadamente sobre este sacrifício. Após ouvir este interrogatório de Krishna, Maharaj Nanda respondeu: meu querido filho, esta execução cerimonial é mais ou menos tradicional. Como a queda das chuvas se deve à misericórdia do rei Indra, e como as nuvens são suas representantes, e como a água é tão importante para a nossa subsistência, devemos mostrar alguma gratidão para Maharaj Indra, o controlador dessa queda de chuvas. Por isso, estamos fazendo arranjos para apaziguar o rei Indra, pois ele nos tem mandado com muita generosidade nuvens que derramam uma quantidade suficiente de chuvas, as quais possibilitam atividades agriculturais bem-sucedidas. A água é muito importante. Sem a queda das chuvas, não podemos cultivar nem produzir grãos. Se não há chuva, não podemos viver.
Ela é necessária para as cerimônias religiosas bem-sucedidas, para o desenvolvimento econômico e, em última análise, para a liberação. Portanto, não devemos abandonar esta tradicional função cerimonial. Se alguém que esteja influenciado pela luxúria, pela cobiça ou pelo temor a abandona, então isto não lhe fica muito bem. Após ouvir isso, Krishna, a suprema personalidade de Deus, na presença de seu pai e de todos os pastores de vacas de Vrindavana, falou de maneira a enfurecer muito a Indra, o rei celestial. Krishna sugeriu que eles renunciassem ao sacrifício. Teve dois motivos para desencorajar a execução do sacrifício destinado a comprazer Indra. Em primeiro lugar, como ele declara no Bhagavad Gita, não há necessidade de adorar os semideuses para se conseguir algum avanço material. Todos os resultados que se obtêm da adoração aos semideuses não passam de resultados temporários. E só aqueles que são pouco inteligentes estão interessados em resultados temporários. Em segundo lugar, na realidade, qualquer resultado temporário que se obtém da adoração aos semideuses é otorgado com a permissão da suprema personalidade de Deus. No Bhagavad Gita está declarado claramente: Mayaiva Vihitam Hitam. Na realidade, qualquer benefício que supostamente se obtém dos semideuses é otorgado pela suprema personalidade de Deus. Dessa maneira, apesar de ser uma criança, assim, diante dos olhos de todos os habitantes de Vrindavana, Krishna, demonstrando grande sabedoria, com sua astúcia e seu conhecimento, mostrou para eles que eles não precisavam, não mostrou para os habitantes de Vrindavana, entre eles seu pai e outras autoridades, que eles não tinham a necessidade de adorar nenhum semideus, que simplesmente deveriam cumprir com suas obrigações e adorar a suprema personalidade de Deus, que tudo mais se obteria, que deveriam sim adorar a terra, e a colina de Govardhana, que é assim o local onde as vacas pastavam, de onde vinham as águas que assim enchiam os rios, dos quais assim os quais eram usados para abastecer as suas casas, fazerem seus alimentos e assim poderem sobreviver, convencendo os habitantes de que deveriam adorar a colina de Govardhana e não os semideuses. Todos os habitantes de Vrindavana, desejando com prazer Krishna, começaram a fazer grandes preparativos, preparar muitos alimentos, grandes quantidades de arroz, chapati, dal, diferentes tipos de vegetais preparados com ghee e diferentes espécies de doces, os quais foram empilhados assim aos montes, em grande quantidade, e iam chegando cada vez mais e mais em carroças puxadas por bois, os quais foram colocados próximos da colina de Govardhana. E assim, gradativamente, todos esses alimentos foram preparados e dispostos ao redor da colina de Govardhana. Quando tudo estava pronto para a cerimônia, Krishna, misticamente assumindo a forma da colina, ele se manifesta com uma forma imensa, e assim a colina, tornando-se viva, começa a ingerir todos aqueles alimentos que haviam sido preparados assim para a sua cerimônia, demonstrando dessa forma que estava feliz, que estava satisfeito e estava aceitando assim as oferendas que estavam lhe sendo feitas. E assim, enquanto cantavam e tocavam sinos, tambores, habitantes de Govardhana dançavam, enquanto em grupos caminhavam ao redor da colina de Govardhana. E a colina de Govardhana ia comendo assim todas as preparações que eles colocavam. Quando acabaram todas as preparações, a colina de Govardhana continuou dizendo Aniora, 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 como que traduzindo significa quero mais, quero mais, quero mais, demonstrando assim que estava muito satisfeita e que estava aceitando assim aquele sacrifício com grande prazer. Desse modo, assim, ao terminar a cerimônia, todos os habitantes voltaram para suas residências, após o que a colina de Govardhana reassumiu sua forma como colina, assim, a personalidade que havia Krishna que havia se manifestado como colina agora estava novamente em seu local como colina, e todos os habitantes voltaram para suas casas. Porém, obviamente, como o objetivo de Krishna realizar essa cerimônia visava justamente demonstrar que não tinha a necessidade de se adorar semideuses, Indra,
ao perceber que a oferenda não foi lhe oferecida, que não fizeram a cerimônia e o yagya para sua satisfação, estando enormemente enfurecido, Indra chama várias nuvens, entre elas a chamada Samvartaka. Uma nuvem, segundo se diz, ela é apenas invocada quando há a necessidade da destruição cósmica. E disse a todas elas, ordenou-lhes, vão para Vrindavana e inundem tudo, todos devem perecer. E assim, para satisfazer Indra, o seu comandante, essas nuvens se dirigem para Vrindavana. Começam assim a deitar água incessantemente sobre a colina. Sobre a colina e sobre toda a aldeia de Vrindavana, né? Desse modo, os rios começaram a transbordar e a água começou a subir assustadoramente. Krishna, vendo assim a ansiedade dos habitantes de Vrindavana, o que ele faz? Mais uma vez, usando o seu poder místico inconcebível, mostrando que ele é o mais forte, né, de todos, que ele possui a força suprema, simplesmente com o seu dedinho mindinho da mão esquerda, ele suspende a colina e, sob a colina, todos os habitantes da aldeia de Vrindavana se refugiam. E as nuvens continuam a mandar água e chove incessantemente por 7 dias e 7 noites. Indra achou que, claro, que seria fácil assim castigar os habitantes de Vrindavana, matando todos afogados, não? Com o seu poder místico, né? Assim como mandando suas nuvens poderosas. No entanto, após 7 dias e 7 noites, ele deu-se conta de que todos os habitantes de Vrindavana estavam sãos e salvos abaixo da colina, sob a colina de Govardhana, a qual era sustida ou mantida simplesmente por Krishna, usando o seu dedinho mindinho da mão esquerda. Nesse momento, entendendo assim a sua incapacidade de fazer algo diante do poder de Krishna, percebendo que Krishna é a pessoa suprema, ele vem com a vaca Surabi e banha Krishna com o leite da vaca Surabi e oferece-lhe muitas orações. E se rende a Krishna, entendendo que ele, Indra, é na realidade subordinado a Krishna e não o Senhor Supremo. Desse modo, Krishna, ele dá uma lição em Indra, coloca Indra em seu devido lugar, fazendo ele entender que é um semideus, e ele enaltece os habitantes de Vrindavana, que são seus devotos puros, mostrando que por seus devotos ele está disposto sempre a fazer qualquer coisa. Assim é a suprema personalidade de Deus, ser Krishna, sempre pronto a satisfazer e a salvar e proteger os seus queridos devotos. Esse é apenas um resumo de 2 passatempos, que são Adorando a Colina de Govardhana e Aguaceiro Devastador, ambos os quais podem ser encontrados no livro de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Srila Prabhupada Ki Jai.